Eu queria deixar a nota, em nome do Chega, de crítica veemente àquilo que ocorreu hoje aqui no Parlamento e que acho que deve lançar o alarme em relação ao sistema político português, sobretudo porque estamos em final de ciclo e esse final de ciclo é evidente. A nota de alarme é esta: nós tivemos um processo de freguesias, de desagregação de freguesias, conduzido na Assembleia da República. Esse processo teve um parecer final, em que em alguns casos isso era viável e juridicamente sustentável e politicamente conforme, noutros casos não era. Isso ficou bem claro no parecer que foi feito. Da parte do Presidente da República ficou muito claro também quais eram as questões, que não era nunca, nem de todo, uma ação contra o poder local, era uma clarificação do que era legal e do que não era legal, e o Presidente da República decidiu devolver ao Parlamento este mesmo diploma. É impressionante que num contexto em que vamos ter eleições com toda a probabilidade dentro de 2 meses, em que vamos ter, com certeza, eleições autárquicas em poucos meses, nós tenhamos uma alteração da dimensão, do nível e do mapeamento das freguesias. Isto é puro taxismo, é puro calculismo político. Evidente. Aliás, a própria lei determina que não pode existir processo de desagregação de freguesias se houver a marcação de um ato eleitoral a 6 meses. Por esta razão. Ora, é evidente que o ato eleitoral ainda não está marcado, mas todos sabemos, e o Presidente da República também já o disse ontem, que vai com toda a certeza ser marcado um ato eleitoral, a menos que haja alguma mudança de fundo. Portanto, eu não vejo como é que o Presidente da República pode promulgar esta alteração, embora ele agora constitucionalmente esteja limitado, uma vez que é uma reconfirmação deste diploma, e esta afronta que é feita não tem nenhuma razão de ser, porque o que estava em causa, e era muito simples de fazer, era dividir o que está legal e o que não está legal. E haveria um consenso amplo no Parlamento para que isto fosse levado a cabo. Agora, isto viola a lei, isto viola o espírito da própria democracia ao querer, em ano de eleições, por mero calculismo político, distribuir mais lugares, criar mais lugares, mais cargos no âmbito do país, quando há eleições autárquicas, com toda a certeza eleições legislativas, dentro deste prazo. É verdadeiramente vergonhoso o que aconteceu e eu espero que o Presidente da República perceba o conluio e a articulação de pressão política e de chantagem que aqui hoje o Parlamento viveu. Foi por isso que o Chega se manteve coerente àquilo que disse. Se o processo fosse em relação aos elementos legais e validados, o Chega viabilizaria. Se fosse depois do próprio Parlamento ter concluído que alguma destas desagregações é ilegal, o Chega não viabilizaria. Foi isso que aconteceu. Tem-se a clarificar os tempos. O Chega, depois da primeira votação, chamou a atenção para os aspectos de ilegalidade que deveriam e podiam ser corrigidos. O resto do Parlamento não quis corrigir e decidiu avançar desta forma. O Presidente da República, e nós na intervenção que fizemos, pelos deputados que estão na Comissão, deixaram claro aqui no Parlamento que o Chega não queria ser um obstáculo às aspirações das freguesias, mas que ia exigir legalidade e transparência. Aliás, eu próprio pedi ao Presidente da República que tomasse uma decisão em relação a este projeto. O Presidente tomou e devolveu ao Parlamento. O Parlamento tem a oportunidade dourada de fazer a alteração que quer fazer e fazê-lo fora de um tempo político em que há eleições. O Parlamento decide simplesmente reconfirmar, nem é questão da afronta ao Presidente da República, é mesmo o taticismo e o eleitoralismo que levam ao choque com isto. Quer dizer, eu gostava de perguntar ao PS e ao PSD como é que nós teremos eleições em maio e vai haver um remapeamento de freguesias em 2 meses. Gostava de perguntar, gostava de ver como é que vão ser os cadernos eleitorais, gostava de saber como é que vai ser a reorganização do país. Se por um momento pusessem o país à frente dos seus cálculos políticos locais, talvez não estivéssemos nesta embrulhada que vamos estar agora. Isto é algo nunca visto e é lamentável que aconteça por puro calculismo, por eleitoralismo político em ano eleitoral. Perguntava relativamente a estas eleições que são mais prováveis. Vamos ter André Ventura, Primeiro-Ministro, ou o Presidente da República. Antes de mais, deixe-me dizer uma coisa que acho importante, que é o Presidente da República deixou hoje claro, ontem e hoje, que com toda a probabilidade quereria marcar eleições para o início de maio. O calendário é muito importante e muito curto, mas eu gostaria de saudar a decisão do Presidente da República de não querer prolongar o país numa crise política durante muito tempo. E acho que é saudável que tenhamos um Presidente da República que quer, por um lado,
assumir que quer rapidamente ultrapassar a crise política, que com toda a certeza derivará da não aprovação da moção de confiança, mas também que ao mesmo tempo pede aos partidos que de uma forma rápida superem o momento político, não com jogos de bastidores ou com nomeações de bastidores do novo Primeiro-Ministro ou de quem quer que seja, mas com a clarificação que o povo exige. Portanto, isso é de saudar, e eu gostava de saudar aqui o Presidente da República por essa postura de rapidez e de eficácia e de velocidade que quer fazer. Em relação à situação da candidatura presidencial, eu já o disse ontem, eu vou reunir na próxima semana com os órgãos do partido e tomaremos uma decisão sobre isso. Não vos vou esconder, porque eu não gosto de esconder coisas, que o cenário mudou, que o contexto é outro e que a minha responsabilidade primeira e maior como líder do partido, e isso não vai mudar nas próximas semanas, se Deus quiser, é ser o cabeça de lista do Chega às eleições legislativas. Tirar a candidatura presidencial. Eu, como disse, eu vou reunir com os órgãos do partido na próxima semana e vamos tomar uma decisão sobre isso. Pode ser antes até. O que eu acho importante clarificar é isto. Eu não gosto de fugir às perguntas e tenho a perfeita noção de que o calendário político se alterou. O primeiro objetivo, o grande objetivo do Chega, o objetivo mais importante de um partido é transformar o país, alterar o país, e isso consegue-se maioritariamente via da composição do Parlamento. A nossa luta fulminante contra a corrupção, a nossa luta contra o sistema de interesses que agora Montenegro representa, só se concretizará plenamente se nós tivermos uma vitória nas eleições legislativas. E isso, evidentemente, deixe-me só dizer isto, isso evidentemente tem implicações na decisão que eu tomarei para conduzir o partido a essa vitória nas eleições legislativas.